Então, bem-vindo a esta sexta edição, sexto episódio do Ninguém Vive Sem o Aconchego. Então, antes de começar o tema de hoje é a felicidade mora dentro. A felicidade mora dentro. Então, vamos começar com um mantra. A felicidade mora dentro, a felicidade são beijinhos e mimos e abraços também dos nossos animais. Então, eu quero começar com um mantra, que é o mantra da felicidade, traduzido, e é também uma pequena oração para abrirmos aqui este espaço de partilha de hoje, terça-feira, dia 24 de maio. Então, Om. Que a felicidade, que haja felicidade na terra, que haja felicidade nas águas, que haja felicidade no fogo, que haja felicidade no ar, que haja felicidade no espaço, que haja felicidade no sol, que haja felicidade na lua, que haja felicidade no mundo, que haja felicidade para todos os que estão vivos, para todos os que estão vivas, que haja felicidade nas mentes, que haja felicidade nos indivíduos, que haja felicidade para todos e para todas. E que haja felicidade em tudo. Então, que honremos essa felicidade em tudo. Então, o tema de hoje é a felicidade mora dentro. Se eu conseguir tirar daqui o Shanti. Então, a felicidade mora dentro. Eu vou sempre pesquisar, procurar esta coisa da etimologia da palavra felicidade, neste caso. Então, temos aqui duas derivações, uma do latim e outra da Grécia, do hedonismo, que significa por si só prazer, não é? Hedone. Então, felicidade vem de félix ou de feliz, é um verbo que vem do latim, claro, de alacritas, alacer, que quer dizer ânimo leve ou contente. E depois temos felicidade, que vem do verbo grego phio, que quer dizer produzir. Então, felicidade está muito ligada a esta ideia de fecundidade, de sermos produtivos também. Agora, produtivos em quê? Vamos falar um bocadinho sobre isso, né? Que é a felicidade, né? Que é ser produtivo para termos este merecido recompensa do trabalho da felicidade. Então, o que é que eu vos vou também convidar ou desafiar? A colocarem aí nos comentários qual é a vossa definição de felicidade, qual é o momento, ou qual será o momento mais feliz que vocês preveem, já tiveram, estão a ter na vossa vida. Então, o que é felicidade para vocês? E assim vamos falando também aqui um bocadinho como é que foi vista este conceito de felicidade ao longo da história, ao longo da humanidade. Então, é por aí que eu começo, assim, uma pequena introdução sobre a felicidade, como é que ela é vista hoje em dia. Então, hoje em dia temos uma frase que anda a correr muito na internet, pelo menos nas minhas pesquisas, é assim muito comum, definir a felicidade como um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietação são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde a alegria intensa ou o júbilo. Então, a felicidade é muito associada assim ao prazer, ao bem-estar, à tranquilidade, não é? À paz interior, à serenidade mental, que é o que chamamos de equanimidade, que está um termo muito ligado agora ao mindfulness, ao budismo, ao yoga. Inclusive, existe um questionário, o questionário de Oxford, se não me engano, que mede a felicidade, não é? Que é uma experiência super subjetiva, de certo, e gostava mesmo de ver assim os vossos comentários para ver o que é que nós definimos, não é, pessoalmente, o que é felicidade, não é? O que é felicidade para nós. No Dubai existe até o Ministério para a Felicidade, mas qual é a importância da felicidade nas nossas vidas? Porque não importa qual é a nossa situação, não é? Não importa se somos ricos ou pobres, não importa se somos deste género ou daquele género, não importa se somos de uma etnia, se temos este credo ou esta religião,
todos nós queremos alcançar essa felicidade, pelo menos essa felicidade plena e absoluta. Todos desejamos ser felizes. Então, como alcançar essa felicidade? O tema de hoje, né, propõe quase que essa felicidade mora dentro, que nós lancemos essa busca não para o exterior, não para as coisas materiais, não para as relações, não é? Também buscamos muita felicidade no outro. Buscamos a felicidade, claro, numa boa refeição, buscamos a felicidade em bons momentos, não é? Mas é fácil essa felicidade ser perturbada, distorcida, não é? Muitas vezes até sentimos-nos felizes numa certa altura e se calhar na semana a seguir estamos a achar que essa felicidade foi falsa e então quase que retiramos também do cardápio, né, das nossas boas memórias, mais tarde, certos momentos que considerámos felizes, por achar que estávamos, não é, iludidos ou iludidas. Então vou fazer assim uma pequena, como há bocado falei, boas noites, vou fazer assim uma pequena resenha histórica, ok? De coisitas que também fui apanhando. É tanta informação que se o programa passado fiquei 1h30, este programa iria ficar 4 horas se nos perdêssemos também com estas divagações todas que vamos tendo ao longo da história sobre a felicidade, né? As divagações filosóficas ou da psicologia e de outras correntes assim que são filosóficas também, claro, mas são assim mais particulares e assim mais cirúrgicas, não é? Estudar também este estado, o que é a felicidade? A felicidade não é uma emoção, não é um sentimento, o que é a felicidade? Então, Zoroastro, que foi um filósofo, foi um profeta, não é? Para mim também são filósofos, iraniano, que viveu no século XVII, ou entre o século XVII e o século XIV a.C., não se sabe muito bem. Nos escritos que ficaram, há uma parte em que Zoroastro pergunta à divindade Ahura Mazda o que seria a felicidade na Terra. Então a resposta que ela dá é que a felicidade é um lugar de abrigo do fogo, dos animais ferozes, mulher, filhos e rebanho de gado. Será que mudamos muito o nosso conceito sobre felicidade? Casa, dinheiro na conta, não ser atacado, não ser comido, não é, pela sociedade às vezes também, e esta função também de família, né? Casamento e filhos. Será que mudamos assim tanto ao longo dos séculos o que é a felicidade, pelo menos esta questão mais material, não é? Então, já na China Antiga, Lao Tse refere muito a felicidade como a união com o Tao, com o todo, não é? O Tao, o caminho do meio. Então, Confúcio também aqui da China enfatiza o dever, a sabedoria e a generosidade como fatores essenciais para a felicidade, como uma prática, a felicidade também como uma prática para fortalecer a atitude, não é? Porque a felicidade se calhar é mais uma atitude de que coisas que fazemos, não é? Então, o budismo, para o budismo, a felicidade suprema, não é? Eles falam muito de felicidade suprema, é obtida pela superação absoluta do desejo e das necessidades. E por aqui já vamos pegar nisso outra vez, também porque tem estas bases do yoga como base de vida, né? Para experienciar ou para me questionar sobre o que é a felicidade, então já lá vamos. Então, ainda assim, se nós corremos a nossa filosofia ocidental, não é? Nós conseguimos também fazer assim uma pequena evolução de onde é que veio este conceito de felicidade ou como é que isto começou a ser estudado, falado, referido. Então, há um texto de Tales de Mileto, antiguíssimo, que define a felicidade como: quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Isto é quem é feliz. Vou repetir: quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada.
Então, já os gregos diziam, há bocado falei nisso, não é? Já os gregos diziam, temos esta coisa do hedonismo. Então, hedon vem mesmo da palavra prazer, não é? Então, os gregos falam-nos na felicidade como a eudaimania, ou seja, traduzido como eu, bom demónio. E eles defendiam, não é, que para ser feliz era preciso ter sorte. No fundo é isso. Havia muito esta coisa também dos gregos, do azar e da sorte, e de brincar ao destino com o azar e com a sorte, e se éramos ou não presenteados com mais azar, mais sorte ou menos sorte. Então, há ainda assim esta coisa muito fatalista dos gregos, não é? Há um provérbio até antigo grego que dizia que a melhor sorte ou a melhor de todas as coisas é não nascer. Portanto, de alguma maneira os gregos também não eram todos assim muito crentes nesta coisa da felicidade, não é? Nós sabemos que eles eram mais nesta coisa de usufruir da beleza, do prazer, e deixaram-nos uma obra incrível também devido a isso. Então, no entanto, foi Demócrito que quebrou com a sorte, com esta coisa de que a felicidade tinha a ver com a sorte, e definiu a felicidade como a medida do prazer e a proporção da vida. E para atingi-la, o ser humano precisa deixar de lado todas as ilusões, os desejos e alcançar a serenidade. Voltamos aqui a esta questão de abandonar, não nos guiarmos apenas pelos desejos e pelas nossas necessidades. Parece que os desejos e as necessidades apontam a direção da nossa felicidade, mas prendermos-nos, depender dos nossos desejos e das nossas necessidades pode ser assim uma versão bem madrasta para a nossa vida. Então, depois vem Sócrates, todos nós começamos aqui a conhecer Sócrates, não é? Que vem dizer que não é apenas a satisfação dos desejos e das necessidades, não é? A felicidade, não a satisfação, dos desejos e das necessidades do corpo, mas também a satisfação e os desejos da necessidade da alma. E aqui nós começamos a entrar noutras questões mais interiores, não é? Não é só ter corpo, entre aspas, um corpo com boa sorte e ter boa sorte para o nosso destino, mas também é preciso atender aos desejos e às necessidades da alma. Então, todos nós sabemos que este conceito da alma também tem sido escrutinado assim ao longo da história da humanidade. Então, como é que esta felicidade para Sócrates podia ser atingida? Por meio de uma conduta virtuosa e justa. Então, ainda assim foi acrescentado por um discípulo dele ou por um aluno dele o conceito de autossuficiência, que também para a felicidade precisávamos de alguma forma de autossuficiência. Platão e Aristóteles, que são alunos de Sócrates, continuaram a tentar perceber, entender, explorar esta ideia de felicidade. E no mundo grego, voltamos ao mundo grego, depois do Alexandre o Grande, também se juntou a ideia de apatia à felicidade, não como um termo tão patológico ou pejorativo como também utilizamos hoje em dia, mas mais uma vez os gregos vão buscar outra vez aquele conceito, entre aspas, de que o humano deve não ser só autossuficiente, mas desenvolver uma atitude de indiferença, vamos aqui para as questões depois do desapego, mas uma atitude de indiferença, de impassibilidade em relação a tudo ao seu redor. Ou seja, não se deixar constantemente afetar, não é, pelos males do mundo, mas tomar conta dos males interiores, purificar-se, não é? Tomar conta dos seus males. A ideia de indiferença aqui também não significa abdicar do prazer, não é? E vamos incluir aqui outro filósofo, vai ser muito rápido a passar pela história ou pelas filosofias. E aqui vamos introduzir Epicuro, não é? Que ele vem resgatar esta coisa como o prazer é essencial para a felicidade, no entanto, inclui também o conceito de apatia, okay? Que não é abdicar do prazer, porque ele é essencial para a felicidade, não é? Mas não nos deixarmos guiar, deixar ir pelos prazeres que ele chama de dissolutos e os prazeres dos crápulas. Então,
devemos nos abrir sim à impassibilidade que liberta dos desejos e das necessidades. Ainda assim encontrar a forma de ter prazer com a vida. Porque muitas vezes confundimos esta questão do prazer com satisfação dos nossos desejos e das nossas necessidades. E pronto, depois veio a religião, e para a religião a salvação da alma é que é importante, não bem a felicidade. Então, é depois Bertrand Russell, um filósofo inglês, em 1900 e qualquer coisa, ou 1870, que eu acho que ele nasceu, que escreveu um livro chamado A Conquista da Felicidade e vai nos reavivar, entre aspas, a importância ou a necessidade de explorarmos esta questão da felicidade. Então, este filósofo inglês diz-nos que é necessário alimentar uma multiplicidade de interesses e de relações com as coisas e com os outros seres humanos para se ser feliz. E diz-nos também que a felicidade é a eliminação do egocentrismo. Já vamos pegar nisso também. Então, no entanto, só quero deixar para terminar que um filósofo espanhol que se chama Julián Marías, em 1989, escreve também um livro que é A Felicidade Humana, em que estuda a história desta ideia da felicidade desde a antiguidade e ressalta, o que é que ele ressalta? A reflexão, ou a grande reflexão deste filósofo, é de que ultimamente não se fala de felicidade. Ultimamente não se explora, não nos questionamos a importância da felicidade na nossa vida, nas sociedades, não é? Nesta malha social. Então, ele talvez nos diz, ele até nos diz que talvez isso seja um sintoma de como o nosso mundo anda infeliz. E pronto, foi assim a correr. Beijinhos. Eu já vejo assim também os vossos comentários todos. Então, como podemos ver, esta coisa da felicidade está sempre ligada à atitude que temos perante a vida, não é? Como é que nós vemos a vida? Excepto os gregos, tinham muito esta ligação com a sorte e com o azar, não é? Ainda assim, nós hoje até falamos muito, nós fazemos a nossa sorte e fazemos o nosso azar. Pelo menos reagimos ou como lidamos com as nossas sortes e com os nossos azares vai também tecer muito desta malha que chamamos, não é, de felicidade. Parece uma camisola que nós queremos vestir e ficar com ela, dormir com ela para todo sempre, não é? Então, nas filosofias, e agora vamos para a parte do yoga, não é? Nós temos um conceitozinho que chamamos de Ananda, que muitas vezes é traduzido como felicidade. Ainda assim, Ananda não é bem felicidade. Ananda tem a ver com a nossa própria natureza. E a nossa própria natureza já é plena, já é completa. Então, nós já estamos dentro, entre aspas, desse útero que é a felicidade. Já somos germinados nessa plenitude, já somos germinados nesse todo. O que nós andamos à procura é de coisas, não é, que nos confundem. O que andamos à procura é de satisfazer prazeres, de satisfazer necessidades. E isso tem a ver com os nossos sentidos. Então, eu gostaria de trazer outro conceito aqui para falarmos sobre felicidade. Aliás, 4 conceitos que são os pilares então para a vida plena, ou para a felicidade plena e absoluta e verdadeira. E vou dizê-los também na língua estranha, não é? Mas temos Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então dizem até que os yogis procuram moksha ou atingir moksha, que é a libertação, não é? A libertação daquilo que nos prende, daquilo que nos impede realmente de usufruir dessa felicidade absoluta. Então, normalmente dizemos que Dharma gera Artha, que cumpre Kama. Então, o que é que são estes 3 conceitos? Dharma, todos nós ouvimos falar de Dharma, não é? Ouvimos falar muito de Dharma e muitas vezes confundimos quase como Karma e Dharma estão em oposição. Ou estamos no Karma ou estamos no Dharma, não é? Então,
Vamos pegar no conceito primeiro de Dharma. Dharma tem a ver com propósito, é verdade. Muitas vezes estamos a falar com propósito, mas Dharma quer dizer, acima de tudo, a ação correta, o dever, fazer aquilo que é para o bem comum, não é? Que já vem a seguir colocar aqui também as questões do Karma Yoga. Então, esta noção, esta ideia de Dharma também tem a ver com a manifestação do ilimitado, que é Ishvara, que é o todo, não é? E já vamos aqui para conceitos assim um bocadinho também mais filosóficos, mas a ideia não é essa, não é? Mas quando nós estamos conectados ou quando nós vivemos o nosso Dharma, gostamos de dizer assim, estou a viver o meu Dharma, encontrei o meu Dharma, não é? Parece que encontrei o meu propósito, a minha missão na Terra, é mais nós colocarmos a nossa ação, ok? A atitude perante a vida, a atitude perante as coisas, que é as escolhas que fazemos, as ações que tomamos, colocá-las a um serviço maior. Então, colocando a um serviço maior, quando nós colocamos a um serviço maior, quando nós gerimos a nossa vida, quando nós gerimos as nossas ações para partir daquilo que nós dizemos que é o nosso coração, do nosso interior, nós vamos gerar artha. Artha é muito comumente traduzido como prosperidade ou como abundância, mas é a conquista da matéria. Okay? Então a riqueza material ajuda a cumprir o Dharma, não é? Então a riqueza material, inclusive a prosperidade e a abundância também do nosso corpo físico, não é? Mantermos a saúde, mantermos a jovialidade, entre aspas, o movimento no corpo, termos, sim, a abundância material que nós precisarmos, dinheiro, casa, não é? Se nós andamos sempre à procura da casa, de dinheiro para pagar as contas, andamos sempre aflitos, nós não conseguimos cumprir, entre aspas, ou estarmos tão disponíveis para sintonizar, sincronizar com aquilo que é o nosso propósito, vamos pôr assim a coisa. Então, Dharma gera artha. Quando estamos no nosso propósito, vamos ter abundância. E abundância, não é? Vai fazer o Dharma e artha. Propósito e abundância vão permitir que nós possamos usufruir da vida. Kama. Também confundimos muito, todos nós conhecemos o Kama Sutra, não é? Todos nós confundimos muito também Kama apenas com o conceito de prazer. Okay? Mas Kama também é assim um bocadinho mais profundo do que o prazer que nós estamos habituados, a um prazer assim de deleite, é mesmo usufruir da vida, é mesmo podermos usufruir das águas, do fogo, da terra, do ar, não é? Das nossas relações, usufruir dos nossos sentidos e não estar constantemente também em sofrimento. Porque senão o sofrimento vai atrapalhar isto tudo da felicidade, não é? Então, supostamente quando nós trabalhamos estas questões, não é? A Dharma gera artha, que cumpre Kama. Então, propósito gera prosperidade ou abundância que cumpre ou nos possibilita cumprir, não é? Usufruir da vida, que é isso que viemos todos cá fazer. E isto, entre aspas, encaminha-nos para moksha, para a libertação. Nós temos que pensar que moksha, aqui a libertação, é reconhecer que já somos a felicidade que nós procuramos. E é assim que eu também encaixo moksha, não é? A libertação. Porque nós estamos sempre à espera de ter um melhor carro, de ter uma melhor cozinha, um melhor... Até agora com as práticas de yoga, nós estamos à espera de ter o melhor tapete de yoga, ou aquelas calças espetaculares, ou sei lá que acessório que nós queremos para praticar melhor, não é? Quando tudo aquilo que nós já precisamos está cá, aqui e agora, neste momento e neste espaço. Reconhecer isso, não é? Reconhecer o ser ilimitado que nós somos, é que, ao não reconhecer isso, o ser ilimitado que nós somos, é que nos prende, entre aspas, nas malhas do sofrimento. Então, no Bhagavad Gita, que é assim um textozinho muito antigo, vou aqui buscar umas frasezinhas. No Bhagavad Gita, ele até nos referem que o que é yoga, não é?
Yoga é uma atitude de equanimidade. Ou seja, yoga é uma atitude de equanimidade, de saber lidar com as situações, as que nos dão prazer e as que não nos dão prazer, né? Porque nós todos sabemos estar felizes na felicidade. Agora, nem felicidade estar feliz e sereno é que é difícil, não é? E outra frasezinha deste texto antigo do Bhagavad Gita. Yoga é a perfeição na ação. E aqui vai-nos buscar outra vez este conceito de Dharma, não é? Agir conforme o Dharma. Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita: atendendo-se ao seu próprio dever, adorando aquele que é criador de todos os seres, presente em tudo, o homem conhece o sucesso, a felicidade. Não é? Então o que Krishna está a dizer a Arjuna, ou nos diz também, não é? Que cumprindo o seu Dharma, aqui já vamos pegar no conceito de Karma Yoga, mas cumprindo o seu Dharma, adorando, não é? Entregando a ação a Ishvara, a Deus, ao todo. Ishvara ou Deus é um conceito um bocado pobre depois quando falamos em Ishvara, ou pelo menos este conceito de Deus como nós o temos aqui, que eu cresci com ele quase como um primo de barbas brancas, não é? De um primo do Pai Natal que está ali a ver quem é que se porta bem e se porta mal. Não é? Presente em tudo, consciência, expandindo a sua consciência, não é? Esse homem, esse humano atingirá ou atingiu o sucesso. Eu gosto muito de uma frase também, que é desta parte de Jnana Yoga, que é a parte do yoga, entre aspas. Nós estamos habituados aos estilos, há diferentes métodos para passar o yoga. No Ocidente temos vários, não é? Mas nós temos quatro ramos, 4 ramificações daquilo que é o yoga, que é a Raja Yoga, que é o sistema que nós conhecemos aqui no Ocidente e que vai, entre aspas, ter como propósito a meditação, a mente serena, a equanimidade. Depois temos Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, temos o Bhakti Yoga, que é o chamado yoga da devoção, e temos, o que é que eu me esqueci? Karma Yoga, que é esse que eu também quero falar, entretanto. Então, mas há uma frasezinha que eu gosto muito, que diz, que encontrei, salvo erro, num artigo do professor Pedro Kupfer, que diz: pela negação do que não somos, revela-se a felicidade que somos. Pela negação do que não somos, revela-se a felicidade que somos. Acho que esta frase aponta, acima de tudo, para o Jnana Yoga, para o yoga do conhecimento, para o conhecimento sobre nós próprios, não é? Porque uma das barreiras à felicidade, à plenitude, é a ignorância que nós temos de nós mesmos e das coisas, não é? Das leis universais, das leis cósmicas. Então, pela negação do que não somos, não é? Quando nós começamos, entre aspas, a nos conhecer, vamos percebendo que não somos. Nós não conseguimos atingir aquilo que somos, a plenitude, esse ser ilimitado que nós somos. Mas começamos a pesquisar, a explorar aquilo que não somos. E é por aí, amigos e amigas, é por aí. Nós começamos a perceber que isto não é para mim. Aquele relacionamento, aquele ambiente, aquela comida, aquela emoção, aquele pensamento, isto não é para mim, não é isto que eu quero ter aqui dentro, isto não me faz feliz, isto não me leva a lado nenhum. Às vezes até dizemos assim, isto não me leva a lado nenhum. Então, revela-se a felicidade que somos. Quando nós tiramos, quando nós limpamos esse nevoeiro, entre aspas, nós vamos conseguir começar a ver o sol que nós somos, não é? A luz que nós somos, o ser ilimitado que nós somos. Então, pegando outra vez, entre aspas, nesta questão, só para, entre aspas, arrumar esta questão do Karma Yoga, ok? O Karma Yoga tem muito a ver com uma atitude. Nós achamos também que o Karma Yoga são ações que nós fazemos de forma desinteressada, não é? Quando nós ajudamos a atravessar uma velhinha na estrada, se tiramos fotografias para o Instagram, então já não é Karma Yoga, não é? E por assim afora podíamos estar aqui também a fazer só um episódio sobre Karma Yoga. Mas Karma Yoga tem mais a ver com uma atitude, tem a ver com não sermos escravos, ok, dos nossos desejos e das nossas necessidades. Vamos bater sempre a este ponto, não é?
porque senão são os desejos e as necessidades que são completamente mutantes e mutáveis, não é? Que nos vão guiar à ação, e não queremos isso, se não estamos... Não é? Então, o Karma Yoga vai nos ensinar o caminho do Dharma. Karma Yoga é a ação desinteressada, a atitude desinteressada. E desinteressada não quer dizer que eu não quero saber, mas que eu não controlo o resultado, então eu só posso fazer o melhor que puder fazer agora, não é? É sempre assim. Então, tem mais a ver com aprender a amar o que fazemos, em vez de só fazer o que nós queremos. Aprender a amar o que fazemos. Muitas vezes nós estamos em trabalhos, ou estamos em relacionamentos, ou estamos em fases da nossa vida em que não é tudo cor-de-rosa, não pode ser tudo cor-de-rosa. E a felicidade não pode depender, não deve depender de ser tudo ou não cor-de-rosa, não é? Porque a vida não pode, a vida tem várias cores e nós estamos cá para as vivenciar a todas, para as experienciar a todas. Mas era, acima de tudo, esta ideia, okay, destes 4 pilares que nos podem levar a reconhecer o ser ilimitado que nós somos, e é aí que reside o reconhecimento de que já somos esses seres felizes e plenos, não é? Então, para chegarmos a essa libertação das nossas... Nós podemos ser o nosso pior inimigo, não é? Para nos libertarmos, não é, das nossas próprias limitações, nós devemos entrar neste questionamento do Karma Yoga, nesta atitude desinteressada. E devemos promover a nossa consciência, expandir a nossa consciência para trabalhar esta questão do Dharma, de trazer consciência, de saber o que fazer, não é? Nós sabemos, às vezes damos a volta, não é? Mas de estudando cada vez mais, explorar cada vez mais, experienciar cada vez mais, para nos irmos conhecendo, para entrar nesta questão da ação correta, na ação correta, que isto tem muito que se lhe diga, não é? Mas a ação desinteressada, a ação sem pensar, não é que eu vou com esta ação vou ganhar isto, nós estamos sempre com esta segunda intenção na nossa cabeça, não é? Tipo, às vezes bebemos água e estamos a pensar que temos que ficar hidratados, não é? E às vezes a água não nos vai hidratar e estamos a sofrer, pensamos, por que eu fiz isto, devia ter tido aquilo. Nós estamos sempre constantemente à espera de um resultado qualquer das coisas. Eu gostava também de pegar noutro, entre aspas, noutro conceitozinho que nós temos ligado ao yoga, não é? Que a felicidade se prende, ou nós queremos a felicidade nestes 3 aspectos. A felicidade absoluta, que não inclua nenhum tipo de sofrimento ou perturbação. Eu estou sempre aqui na luta com o meu cão, porque ele hoje quer entrar no direto. A felicidade absoluta, volto a repetir, que não inclua nenhum tipo de sofrimento ou perturbação. A felicidade plena, que não possa ser melhorada, que não nos deixe tão satisfeitos que não tenhamos... que não nos deixe tão satisfeitos que não tenhamos nenhum pensamento que não seja os da mais absoluta satisfação. E a felicidade permanente, que não termine, que não tenha hiatos nem pausas. Então todos nós queremos a felicidade nestes 3 aspectos. Felicidade absoluta, felicidade permanente e felicidade plena. Como atingir esta felicidade absoluta, permanente e plena? E aqui acho que é o nosso maior desafio, a nossa maior questão. Vão ver o programa anterior sobre medos, ansiedades e outros sentidos que nos paralisam, que também acho que vem acrescentar qualquer coisa, entre aspas, a esta reflexão hoje sobre a felicidade. Então, o que todos nós queremos é uma felicidade que não aumente, que não diminua, que não varie, que não cesse, que não nos deixe, não é? Mas o que acontece é que muitas vezes esta felicidade está sempre a ser ofuscada pelo sofrimento. Então, não podemos falar de felicidade, entre aspas, sem sofrimento, sem vasculhar, entre aspas, não é? Este sofrimento que está sempre à espreita. O que é que nos faz sofrer, não é? O que é o sofrimento? O que é que nos faz sofrer na vida? A ideia de que nós somos um ser limitado.
a ideia de que nós temos escolhas limitadas e muitas vezes a ideia até de que o sofrimento é necessário, de que o sofrimento é natural e normal. Okay? Então, na tradição védica diz-se mesmo que não há razão para aceitarmos o sofrimento humano como um estado natural. Então, por que é que nós sofremos? O problema aqui é sempre o autojulgamento. Este julgamento destrutivo que nós temos a toda a hora sobre nós e sobre as coisas e que projetamos para a nossa realidade externa. Então, cada pessoa vê em si mesma um ser incompleto, inadequado, condicionado e preso no sofrimento. Nós estamos constantemente a pensar, não é? Principalmente nos dias em que correm, na doença que vamos ter, no acidente que podemos ter, nas complicações que podemos ter, nas situações de trauma, abandono, rejeição, desespero e etc. que podemos ter. Então, como essas situações queremos tanto evitá-las, que elas não nos saem da cabeça, não é? Aqui, esta semana até vi um vídeo muito interessante em que se fala muito que o cérebro não entende o negativo. Portanto, se eu vos disser não penses no elefante, não é? Não pensem no elefante, a cabeça vai logo desenhar um elefante e criar a imagem do elefante. Então não existe o negativo no cérebro humano. Cada vez que dizemos não penses, não é, num carro amarelo, logo surge um carro amarelo. Então isto é um bug também do nosso cérebro. Quando nós queremos atingir um objetivo, quando nós queremos estar presentes no momento, isto é a metáfora do esquiador. Então, quando alguém vai naqueles carreirinhos para a fazer os trilhos, não é, de ski, que há muitas arvorezinhas, se nós pensamos, não batas na árvore, não posso bater na árvore, não posso bater na árvore, a única coisa que nós estamos a ver é a árvore. Se nós pensamos, eu preciso, ou vou passar pelo caminho, eu quero saber onde é que há o caminho, que estamos a focar é o caminho. E é por aí que nós vamos. Então esta é a metáfora também com a vida. Nós estamos muitas vezes neste julgamento autodestrutivo, a ver em todas as árvores que nós podemos bater e esbardalhar-nos e matar-nos, não é? Quando devemos é focar, ok, para onde é que é a solução? Para onde é que é a solução? E como é que se how do we change this? Como é que nós mudamos este sistema de crença também do nosso cérebro, não é? Como é que paramos deste julgamento destrutivo, excessivo, não é? Que nos perturba a felicidade, que é um estado natural. A meditação. A meditação. Hoje em dia estamos todos a falar da importância da meditação. Ela é de veras importante, ainda para mais na era em que estamos a viver de extracimento e extra-ecrã. Tempo para nos conhecermos, não é? Tempo para nos conhecermos. Tempo para aquela questão, daquela frasezinha que há bocado estava a dizer, não é? Pela negação do que não somos, revela-se a felicidade que somos. Então a meditação vai nos ajudar a limpar as coisas todas que nós achávamos que eram, mas não somos. Então isto é quando falamos em purificação, não é? Quando falamos em moksha, nos libertarmos daquilo que nos prende, tem a ver com criar, construir este caminho, porque é um caminho, porque não é estalar os dedos, não é de todo estalar os dedos. Então, a meditação, existe meditação para relaxar, meditação para focar, meditação para expandir, meditação sobre os valores e a meditação que chamamos mais Vedanta, a meditação mais sobre a não identificação, não nos identificarmos com o corpo, porque muitas vezes estamos doentes, identificamos com o corpo, não nos identificarmos com certas coisas que nos aconteceram, certas maneiras como fomos tratados, certas coisas que nos dizem, às vezes identificamos com coisas, dizem que somos bonitos e estamos todos felizes, ou não, achar que pronto, sou bonita. Logo a seguir alguém nos diz que sou feio e o mundo ficou outra vez triste, não é? Já estamos na redoma do insucesso, não é? É tão fácil passar da tristeza para a alegria, do insucesso para o sucesso, do certo para o incerto, que seria de veras limitado, não é?
entregarmos a nossa felicidade a esses estados que são extremamente mutantes, mutáveis, como eu costumo dizer, impermanentes. Então a meditação ajuda-nos nesta questão de conhecermos a nós e conhecermos as coisas, não é? A ignorância é a causa, é a raiz do sofrimento humano. Então conhecermos-nos a nós é, sem sombra de dúvida, também o caminho da felicidade. Ainda assim, essa felicidade não é isenta, ok? Não é isenta também de momentos de questionamento. E quando há momentos de questionamento, nós vamos também pôr conflitos, dúvidas e questões, não é? Que nos vão levar muitas vezes a estes estados de sofrimento, não é? Costumo dizer, como é uma construção, a ideia, o que acontece é mesmo isso, é que nós não ficamos tanto tempo no fundo do poço. É isso que a meditação nos vai ensinando, a não nos confundirmos tanto, não é? A não ficar lá tanto tempo, na lama, que nós gostamos muito de chafurdar na lama às vezes, não é? Aquilo que a meditação nos vai ensinando é que a lama faz parte, não nos confundamos também com a lama, também não nos... Não é? Há uma parte, acho que é do Bhagavad Gita também, não é? Que fala que o sol quando bate numa pilha de lixo não deixa de ser sol, ou quando bate num templo sagrado também não deixa de ser sol. Então seja como o sol, não é? Que não se transforma naquilo onde que está a iluminar ou onde está a irradiar. Então, no Katha Upanishad, eu vou mostrar aqui também assim, muitas coisinhas das escrituras aqui do yoga. No Katha Upanishad temos aqui assim, um textinho que eu vos queria também passar, ler, deixar, que nos diz assim: imagine o ser como o senhor de uma carruagem. Esse senhor realiza uma viagem. O corpo é a própria carruagem. O discernimento é o cocheiro. A mente, as rédeas. Os sentidos, dizem os sábios, são os cavalos. As estradas que eles percorrem, os labirintos do desejo. Quando o ser é confundido com o corpo, a mente e os sentidos, ele parece desfrutar o prazer e sofrer com a dor. Quando falta ao homem discernimento e uma mente disciplinada, os seus sentidos, como bem treinados cavalos, facilmente respondem ao freio. Aquele que não tiver discernimento, que não tiver disciplinado a mente, que não for puro de coração, não alcançará a meta, ficando preso ao ciclo de mortes e renascimentos sucessivos. Que é como quem diz, se não acreditarmos noutras vidas, estamos sempre a cometer o mesmo erro e não saímos do mesmo lugar também, não é? Pode ser nesta vida, estes ciclos de mortes e renascimentos completos, que nós estamos sempre a vir parar ao mesmo sítio que não queremos estar, não é? Que não queremos estar. Então, vou ver os vossos comentários também. Eu volto aqui a lançar de novo o desafio, que é a felicidade para vós. Gratidão, gratidão. O que é a felicidade para vocês? E o que é que vocês acham que vos está a impedir, a bloquear, a não deixar conectar com essa felicidade que já está, não é? Que está aí disponível. Então, é como a saúde. Eu estou sempre a brincar com isso, mas é isso. O nosso estado natural também é saúde, não é? Se existe a doença, já houve, entre aspas, acumulação, agravamento, outros estados que nós não demos conta e que nos fizeram chegar, entre aspas, a um estado de carência ou de privação, não é? De algo que nos provocou doença. A felicidade é um bocadinho a mesma coisa. Então, na meditação, e é assim um pouco que eu também quero terminar hoje. Na meditação para a prática de valores, existem 6, entre aspas, itens que nós devemos ter em conta. Na meditação para a prática de valores. E eu gosto muito destes 6 itens, porque para mim são 6 pontos que nós devemos mesmo trabalhar na nossa vida. Eu tenho um grupozinho do Telegram, há de andar para lá no meu perfil, volto a dizer, participem lá, ou seja, dei uma vista de olhos por lá, porque eu vou tentando desenvolver também estas questões e a minha ideia é trabalharmos
esta questão da prática de valores, ok? Destes seis itens sobre como, ok, atingir este estado, nem sei como é que lhe é de chamar neste estado de felicidade, ou pelo menos de construir, de começar a construir aquele estado de felicidade absoluto, pleno e permanente, ok? São 6 itens que nós devemos trabalhar, construir, praticar. Então, no grupo Telegram vamos trabalhar isso durante a semana, pelo menos, e lançando para lá umas meditações. Então, o primeiro item é fazer coincidir palavras, pensamentos e ações. Fazer coincidir palavras, pensamentos e ações. Em psicologia nós chamamos isto como o self ideal e o self real. Nós falamos uma coisa e fazemos outra, a coisa fica muito estranha. Fica muito estranha para os outros e o feedback dos outros vai nos dizer que nós não andamos a bater muito bem e nem vamos ser de muita confiança. E não sendo previsíveis, nós também não vamos dar-nos muito confiança a nós próprios ou a nós próprias. Então é bom praticar palavras e ações consistentes e congruentes uma com a coisa. Então é aquilo que é o self real, aquilo que eu sou, do self ideal, daquilo que eu idealizo ou penso que sou ou quero ser. Então, quanto mais afastado, entre aspas, este self, agora vou-te aparecer, quanto mais afastado este self ideal do self real está, mais a doença mental tem espaço para acontecer, não é? Eu acredito que toda a doença física começa em doença mental. Mas pronto, outras questões. Quanto mais junto e consistente, coerente está este self ideal do self real, então mais nós vamos ter saúde mental e discernimento. Segundo item, retidão de conduta e sinceridade. Lembram-se das filosofias, daquela história de filosofia do que o Sócrates falava, não é? Sermos virtuosos, sermos justos. Então, parece, por unanimidade aqui da humanidade e desta exploração sobre a questão da felicidade, que há de haver retidão de conduta, que há de haver sinceridade, honestidade, não é? E isto aqui não é só para com os outros, porque se nós não formos retos, honestos para com os outros, também não vamos ser, ou não vai ser essa energia que vamos vibrar e que vamos ser, não é? Também. Então, terceiro item, simplicidade, humildade, nada fácil de conseguir, simplicidade e humildade. O termo humildade vem de humus, que quer dizer terra, descer à terra, não é? Quantas vezes nós nos perdemos nas nossas ideias complicadas, até dizemos ligamos o complicómetro, quantas vezes não nos perdemos também nas nossas ideias complicadas, não é? E tornamos a vida caótica, baralhada. E aqui a simplicidade também é nas coisas que nós desejamos, nas necessidades que temos. Será que precisamos tanto assim das coisas que nós queremos? Será que aquilo que nós achamos que é necessário para conseguir fazer aquela viagem ou atingir, sei lá, algum estado que nós queremos atingir, será que é preciso tanta coisa? Será que nós não colocamos um cardápio, exigências enormes para atingir algo na nossa vida que está ali, assim, ao virar da esquina, e nós é que na nossa mente criamos, assim, um castelozão de exigências que... Então, quarto item, equanimidade e autocontrole. E aqui vamos para aquela questão da serenidade mental, de como autocontrole tem a ver também não com o dominar, né, com exercer domínio, mas de compreender, gerir a nossa energia, compreender os nossos sentidos, compreender aquilo que chega através dos nossos sentidos e que aquilo que chega através dos nossos sentidos também é de veras limitado, é de veras limitado, não é? Aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que cheiramos, aquilo que saboreamos e aquilo que tocamos, não é? É só um ponto de vista da realidade, muito subjetivo e muito suscetível de sofrer daquele julgamento autodestrutivo se a nossa mente semana está cá em cima, não é? Com o complicómetro ligado. E depois o quinto item, pureza interior.
é o bom coração, não é? Esta pureza interior também se cultiva. Claro que vamos aqui também para a velha questão de Rousseau, não é? Que será que nascemos, fomos todos corrompidos pela sociedade, nascemos todos puros, nascemos todos bons e fomos todos corrompidos pela sociedade? O que é que aconteceu aqui, não é? Mas de que maneira é que nós podemos trabalhar, semear cá dentro esta pureza interior e fazê-la crescer, porque isso é um trabalho também diário, constantemente, e aí levamos à questão do Karma Yoga, das nossas ações, não é? As nossas ações servem que propósito? Qual é o propósito das nossas ações? Antes de vermos o nosso propósito cá, não é? Qual é o propósito das nossas ações? De manhã, quando acordamos com que propósito? Quando vamos trabalhar com que propósito? Até quando nos alimentamos, e mesmo falamos muito desta questão do autocuidado, não é? Com que propósito é que eu também estou a escolher certa comida, ou escolher certos hábitos, ou certas crenças, porque também como escolhemos hábitos, os hábitos têm a ver com as nossas crenças, trazer consciência às escolhas que nós fazemos, àquilo em que acreditamos, àquilo que praticamos, né? que geram hábitos. E um sexto item, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de si mesma. Então, voltamos àquela questão do Jnana Yoga, não é? Como vamos nos conhecer a nós mesmos? Volto a dizer aquela frase, pela negação do que não somos. Pela negação do que não somos, revela-se a felicidade que somos. Então, esta busca, entre aspas, esta busca de nos conhecermos a nós próprios, não é ver o que é que eu sou, não é? Mesmo quando lançamos aquele mantrazito, salvo seja aquela meditação de Ramana Maharshi, de quem sou eu, a ideia não é escrever eu sou, não sei o quê, etc, não é? O quem sou eu é muito para trabalhar esta purificação, de limpar tudo aquilo que eu não sou, que eu acho que sou, não é? Que eu acho que me está a confundir, Eu gostava também de falar um bocadinho sobre aquilo que chamamos de positividade tóxica. Muitas vezes também achamos, e estamos sempre com a ideia, olá Joaquim, beijinhos, vai ficar o vídeo no Insta, mas muitas vezes nós também falamos naquilo que é positividade tóxica, que vai trazer também uma felicidade tóxica, que é quase nós acharmos que a felicidade se traduz com estarmos constantemente a rir e aos pulos de alegria e a dizer frases positivas, ainda por cima hoje com a espiritualidade quase que parece, não é? A quantidade de posts que eu vejo, não é? De seja feliz em 5 passos, obtenha a calma em 3 meditações. Pronto, nós também estamos a tentar trocar a felicidade por uma bagatelazita qualquer, não é? Que parece que vem assim numa box, é uma box, a gente manda vir pelo Uber e chega à casa, não é? Não me parece, não é? E para mim isso é felicidade tóxica também. Não me parece que nós, se não aceitarmos os momentos negativos, desagradáveis, desprazerosos, não é bem a questão do prazer, não é? Se nós não aceitarmos, muitas vezes temos de fazer coisas que não queremos. Se nós não aceitarmos que muitas vezes a felicidade também está na aceitação da vida como ela é, não é? Em vez de tentarmos mudar a vida para algo que nós idealizamos, não é? Se nós não formos... Lembrem-se daquelas questões de que Krishna diz a Arjuna, não é? Se nós não tivermos esta prática constante de trazer consciência à ação presente, àquilo que realmente está a acontecer agora, em vez de estarmos focados naquilo que pode acontecer, se fizer ou se não fizer, que é onde estamos sempre focados quando estamos a fazer as nossas escolhas ou tomar as nossas decisões, naquilo que pode acontecer. Se nós estivermos focados mesmo naquilo que está a acontecer, se nós pudermos decidir, escolher através daquilo que é o nosso coração, não é? O nosso coração só pode decidir ou só vamos escutar se estivermos serenos, não é? Se estivermos na paz e tranquilidade do Senhor, como se costuma dizer, mas se estivermos em estados de relaxamento. Se nós não tivermos essa consistência, essa disciplina, para que a nossa ação e a nossa atitude, não é, seja, não é vigiada, mas possa ser aprimorada, não é?
acertada, não é? Porque andamos aqui também a acertar com umas antenas de televisão, às vezes que andamos a ver se apanhamos rede, não é? Se não fizermos esse esforço, que é um esforço consciente, é um esforço de etapas, é um esforço com intenção, não é? É um esforço que o próprio esforço já é o próprio trabalho, esforço não aqui de peso, não é? Mas um esforço de trazermos foco, um esforço de trazermos consistência, um esforço de trazermos disciplina, porque a nossa mente é tudo menos isso, não é? A maior parte das vezes. Então, se não houver esse esforço, também não vai haver muita compreensão da vida tal e qual como ela é, e nós vamos estar sempre a lutar contra a maré, não é? Para quem anda no mar sabe perfeitamente que nós devemos aproveitar as marés, aproveitar as ondas, aproveitar o flow, não é? O flow, portanto não é tentar mudar a direção das ondas ou do oceano, pelo contrário é aproveitar a energia, a direção das águas, entre aspas, para nos levar onde nós queremos. Nos dias em que ficamos paradinhos e quietinhos, nos dias em que a corrente está contra, aguentamos ali, e nos dias em que já dá para fluir, a gente aproveitar a maré e o flow. Não é de todo muito fácil a sabedoria, não é? Para saber quando é, porque a tempestade e o dia de sol não está assim tão visível como quando estamos a navegar, não é? Na nossa vida. Mas se nós estivermos de alguma forma presentes, nós vamos saber e vamos estar atentos e atentas a estes momentos. Dar-nos a nós próprios, ou a nós próprios, aquilo que nós precisamos a cada momento para podermos tomar ações corretas, não é? Para que preencham este bem maior, ou que vão neste sentido deste bem maior. Eu acabei até como, ou o meu pensamento reduziu-se muito a isto, que é a felicidade como aceitação da vida, a felicidade como gratidão para com a vida e com as coisas da vida, e a felicidade como conexão com a vida. Muitas vezes também andamos super desconectados da vida, não é? Dos nossos afazeres e na lista de compras e na agenda que temos, não é? Nós esquecemos de usufruir da vida. Dharma, cumpre, arta, que gera, kama. Lembrem sempre dessa frasinha, eu tenho sempre muito presente, que é para não me esquecer, não é? Que Dharma, a ação, não é estar nesta ação correta, não ação mais a atitude correta, não é? Para um bem maior. Não nos prendemos nas nossas misérias individuais. Vai gerar prosperidade, riqueza no material para ajudar a cumprir Dharma, e vai gerar kama, que é prazer, possibilidade de usufruirmos da vida. E isto tudo, não é? Vai permitir-nos expandir a nossa consciência naquilo que nós no yoga falamos de atingir moksha, que é atingirmos ultrapassarmos esta ideia de que somos seres limitados, não é? E por isso nos estamos sempre a julgar de forma um pouco destrutiva. Não existe caminho para a felicidade é o caminho, diz-nos o Gandhi. Não existe caminho para a felicidade é o caminho, é onde nós estamos, é o que estamos a caminhar. Li também uma frase muito interessante hoje, que é: podem te ensinar o caminho, mas não o esforço. E a seguir esta frase do Gandhi, acho que fica assim muito interessante, ou uma segunda reflexão muito interessante. Podem te ensinar o caminho, mas não o esforço. Então, e aí está com esta questão também dos nossos professores, dos nossos gurus, das pessoas e das situações com quem nós aprendemos, ainda assim o esforço. Quem vai caminhar o caminho, não é? Podem nos indicar, mas quem vai caminhar o caminho, quem vai fazer essa construção, é cada um de nós. É mesmo cada um de nós, ainda bem. Ainda bem que não fazem isso por nós. E uma última frase que eu também... foi a primeira frase que eu me lembrei hoje com o tema, ou quando estava a começar a refletir um bocadinho sobre o tema, que diz, até vou ler em inglês e depois traduzo: The day you plant a seed is not the day you eat the fruit. Então, o dia em que plantas a semente não é o dia em que comes a fruta. E é com esta frase que eu vou terminar assim a reflexão de hoje. Muitas vezes a felicidade é assim, nós lançamos uma sementezinha
E as coisas que nós vemos crescer, não é? Ainda vão demorar tempo. E muitas vezes não vamos sequer usufruir nem da sombra nem do fruto dessa semente. Ainda assim, o homem ou a mulher sábia é aquele que semeia, que planta na mesma, sabendo que nunca vai usufruir dessa sombra ou dessa fruta. Então, o homem ou a mulher, o humano que planta sem intenção, não é, de usufruir da sombra ou da fruta, é aquele que já está iluminado, que atingiu, é o sábio, é aquele que atingiu esta questão da felicidade plena, permanente e absoluta, não é? De trabalhar o seu Dharma, não é? Estamos todos aqui para lançar as nossas sementes e lançar as sementes a partir do nosso coração. Lembrem-se daqueles itenzinhos, não é? Aqueles itenzinhos de nós podermos ser congruentes entre pensamentos, emoções e ações, termos retidão na conduta, sinceridade, simplicidade, humildade, de equanimidade, temos autocontrole também da nossa energia, controlo, conhecermos, não é? A nossa energia, os nossos desejos e necessidades, e pureza interior e conhecimento de si mesmo. Então, meus amados e amadas desse lado, gratidão por estarem presentes em mais uma sessão, mais um episódio de Ninguém Vive Sem um Aconchego. Deixo-vos assim um super mega abraço. Ia dizer, sejam felizes, não, permaneçam, continuem felizes, que possam a cada momento expandir, não é, essa consciência do ser ilimitado que são. E não se esqueçam, eu vou lançar meditações assim em exclusivo pelo grupo do Telegram durante a semana para trabalharmos esta questão da felicidade, para trabalharmos esta questão da felicidade. Pelo menos as meditações vão-nos ajudando, não é, a trabalhar questões de relaxamento, de foco, de expansão, de valores, não é, e de não identificação, para irmos cada vez mais conhecendo o ser ilimitado que somos e usufruir acima de tudo da vida espetacular. Estou sempre a dizer, nascemos de borla, não tivemos que pagar nada quando chegámos cá, não é? Eventualmente os nossos pais sim, mas isso é outra questão, mas nós, não é, fomos expulsos, entre aspas, aqui no planeta Terra. A vida estava cá dentro, mais ou menos a nossa vida continua, está a fluir dentro do nosso corpo, estamos aqui a respirar, a falar, a comunicar, a ver, a ouvir, a sentir um mundo e uma natureza incríveis que também nos dão gratuitamente comida, ar para respirar e montes de atividades que nos deixam muito felizes, como caminhar na natureza, caminhar na serra, no mar, sei lá, de preferência descalço, contemplar as paisagens incríveis que temos neste planeta. Temos também esta coisa que chama-se amar, abraçar, carinho, mimos, e isto deixa-nos imensamente felizes. Pensem naquilo que... Pensar é estar doente dos olhos. Vão lá fora, abracem muito, experienciem, vejam a lua, ela está a encolher, estamos aí para a lua nova, não é? Mas permitam-se observar, permitam-se observar os ciclos, permitam-se, como é que se diz, conectar, maneira bem conectar, é entrosar, nem sei bem, pronto, entrosar com os vossos ciclos, porque está tudo, a felicidade está aí. Se o sofrimento está sempre à espreita, a felicidade montou barraca aqui. Inclusive, até basta nós sorrirmos. Nós temos um cérebro assim um bocadinho interessante, não é? De veras interessante, porque o corpo não sabe distinguir passado do futuro. Então, quando nós evocamos uma memória ou projetamos uma imagem qualquer do futuro, o corpo não sabe que está no passado ou está no futuro.
E se essa imagem ou essa memória é negativa e dolorosa, então o corpo vai sentir exatamente como se estivesse a vivenciar essa dor e esse sofrimento. Mas ao contrário também acontece. Então se nós formos vasculhar nas nossas memórias, todos temos memórias muito boas. Às vezes até podemos ressignificar algumas memórias que nós achamos que não foram tão boas e afinal foram maravilhosas porque nos trouxeram a caminhos ou a encontros muito interessantes e muito prazerosos e muito benéficos. Ou colocar situações na nossa vida, não é? Não entrar na fantasia, claro, mas colocar... deixar de ver as árvores onde estamos a bater, onde não podemos bater, não é? Aliás, e ver o caminho maravilhoso que nós temos para fluir e passar. Então isto, ou esta responsabilidade é nossa. A responsabilidade de seres feliz é tua. A responsabilidade de seres feliz é tua. E eventualmente podemos-nos todos ajudar um bocadinho, um bocadão, a ensinarmos-nos ou a assumir essa responsabilidade da nossa própria vida. Sentir a sintonia dos ciclos, é isso, Pedro. Um beijinho enorme, Augusto, um beijinho enorme a todos. Eu vou deixar, como sempre, o programa, o episódio no perfil, na minha página do Insta. Apareça lá pelo grupo do Telegram, vou lá deixando umas meditações, vou voltar a falar, mas porque esta semana quero mesmo finalmente estou a dinamizar o grupo para irmos partilhando, refletindo por lá coisas, num modo assim um bocadinho mais íntimo, talvez, não sei se nestas coisas das redes sociais também vamos atingindo aqui alguns espaços de intimidade, não é? E de partilhar assim muito bonitos e muito intensos, pelo qual estou assim muito grata. E escrevam muito, escrever faz muito bem. A nossa mente tem ideias, tem muitas ideias, mas se nós podemos passar para o papel, não é? Às vezes é interessante estarmos a ler certas coisas que escrevemos há 1 ano, há 2, há 10 anos atrás, quando éramos felizes e não sabíamos. Eu, numa altura, pensei nisso, estava assim um bocado triste e estava um bocado chateada com a vida, ou seja, comigo própria, não é? E pensei um pouco nisso, se calhar. Eu já tive nestas situações e depois, mais tarde, achei, eu era super feliz e não sabia. Então, se calhar, eu sou feliz agora e não sei. Então, vou ser feliz. E naquele momento tudo mudou, entre aspas. Gratidão, beijinhos, boa semana e próxima terça-feira cá estamos. Vão também ao Telegram, vai haver nova votação para temas para a próxima semana. Sejam felizes. Um abraço forte.